quais são os cuidados que cada usuário deve tomar ao navegar pelas redes sociais na web. É o que veremos a seguir na palestra do consultor de segurança na internet, Nelson Novaes Neto. Hoje falaremos de um assunto de extrema importância, que é a segurança nas redes sociais. Esse assunto é importante pelo fato de que mais de 1/3 da população nacional hoje já faz uso da internet. E hoje no Brasil temos em torno de 190 milhões de habitantes e não tão logo teremos aí a grande parte desses usuários, desse povo, acessando esse ambiente online. Dentro desse ambiente é importante destacar que ele não é mais um ambiente somente virtual. Ele passa a ser um ambiente como qualquer outro na nossa vida real. Dentro de um trabalho de psicologia, meu projeto em mestrado em análise do comportamento, foi estabelecido um experimento que mostra que o ser humano também se comporta no mundo online como se comportaria no mundo real. Então, quando avaliamos este comportamento, por exemplo, ao comprar algo na internet, nós fazemos a compra e recebemos esse material na nossa residência. Então, dentro de um mundo virtual, online, efetuamos a compra e trazemos um material, um bem para a nossa residência. Quando estamos assistindo um filme pela internet, sentimos emoções sobre aquele filme. Quando estamos conversando com alguém num bate-papo ou brigando até online com o nosso companheiro, por exemplo, trazemos emoções. Ou seja, não existe mais uma relação de distanciamento entre o mundo real e o mundo virtual. Isso se diz que esse mundo simplesmente é um único e temos um único, diferente ambiente, que é o mundo online, e regras e procedimentos e boas práticas precisam ser seguidas. Esse trabalho desenvolvido na psicologia e análise do comportamento demonstra também que os psicólogos precisam entender que a tecnologia está mudando o mundo e que esse é um tipo de comportamento que precisa ser estudado para a educação da sociedade em si. Aqui é um perfil do Facebook. Facebook é uma rede social e tem grande capilaridade hoje no Brasil, com umas centenas de milhares de usuários. E aqui esse perfil, ele mostra o Facebook, quando você entra no seu status, ele te pergunta o que você está pensando. Essa é uma grande jogada, porque o pensamento ele é um comportamento privado do ser humano. E dentro disso, você expõe algo que você está pensando, porque o pensamento, você pensa, às vezes eu estou pensando algo aqui, você não tem acesso, a não ser que eu verbalize isso para você. E nesse perfil, eu postei o I Got a Feeling. Então, I Got a Feeling tem aquela música, I Got a Feeling, That's Night Gonna Be a Good Night. E o que será que isso representa para mim ou para os meus amigos que estão assistindo ou vendo o meu perfil no Facebook? Uma coisa muito interessante, né, quando a gente fala de redes sociais e de controle de acesso, por exemplo, algumas empresas bloqueiam acesso a determinados sites, por exemplo, de redes sociais. Mas hoje, praticamente, toda a sociedade possui um celular. E quando a gente tem uso do celular com internet, simplesmente eu postei e acessei o meu Facebook por meio do celular. Então eu quebro todas as barreiras de controle e faço uso da tecnologia social. E uma coisa muito interessante também que tem em prática hoje é o check-in. O check-in, ele é uma identificação geográfica de onde você está naquele momento em que você postou algo. Então, quando eu coloquei o I Got a Feeling, né, eu estou pensando que algo vai acontecer. O que será que vai acontecer de bom nesse momento? E eu faço um check-in naquele local. Já pode trazer muita informação do que eu estou pensando ou do que I Got a Feeling. E dentro da análise do comportamento, né, esse comportamento, esse sentimento, ele é um sentimento privado. E sentimento, ele pode ser expresso pela verbalização, pelos movimentos, eu estar falando, né, ou então com alguma dor no estômago, né, quando a gente tem algum problema sério, a gente gera esse sentimento dentro da gente, que gera uma dor de estômago, por exemplo, ou uma ansiedade. Isso gera, por exemplo, uma similaridade muito grande com os ratos em laboratório. Quando fazemos um estudo em laboratório com ratos, o rato aguarda 5 minutos, aperta 10 vezes uma barra e ele recebe uma comida. Ele estava privado de comida, ou seja, ele vai aprender que, passando-se 5 minutos,
Ele apertando 10 vezes uma barra, ele vai ganhar uma comida. A partir desse momento, ele vai esperar 5 minutos novamente e vai apertar a barra. O que acontece se o rato esperar os 5 minutos, apertar a barra 10 vezes e não vier a comida? Ele vai esperar novamente os 5 minutos, vai apertar a barra novamente. A probabilidade de ele executar isso novamente é muito grande, porém isso começa a gerar uma série de efeitos emocionais dentro do rato. E o rato ele começa a apertar a barra, em vez de 10 vezes, ele aperta 20 vezes, 50 vezes. E depois de 5 minutos passados, ele vai lá e começa a morder a barra, ou morder o próprio rabo em si, que isso começa a gerar um efeito emocional. E aí, pegando um exemplo de similaridade, é muito comum se ver as pessoas quando estão aguardando o elevador, que ela já apertou o botão do elevador e é só aguardar o elevador descer. Mas aquela espera gera uma ansiedade, ela começa a apertar o botão diversas vezes, esperando o elevador chegar. Ou então, o exemplo particular meu, né, você pega uma pessoa próxima e ela te manda uma mensagem no seu celular, né, vamos pensar na namorada, ela te manda uma mensagem e você não responde aquela mensagem em alguns minutos, porque você está automaticamente conectado com o celular. E aí ela responde, ela manda outra mensagem para você, e aí? Por que você não me responde? Aí ela fala, acho que está com algum problema no celular. Então ela envia um SMS para você, porque é uma outra tecnologia. E aí, ao receber o SMS, você também não respondeu, você não viu aquilo, e de repente ela manda outro SMS. Então ela começa a mandar várias mensagens para você, porque gera uma certa ansiedade nela de que você responda o que você está fazendo. De repente você não respondeu o SMS, ela pega o telefone e começa a te ligar diversas vezes, né? Então é um comportamento muito particular e pode trazer uma relação de similaridade com o comportamento do organismo dos ratos. Então o ser humano, quando ele está em volta de uma relação ou uma reação emocional, elicia certos comportamentos que a gente pode ver na vida real ou na vida online. Aqui um exemplo, quando eu coloquei o I Got a Feeling, o que será que este perfil, esse profissional, né, imagina que quem postou isso seja um profissional que trabalha num time dentro da companhia que eu faço parte e eu gerencio. Será que ele está procurando um novo emprego? Será que ele vai casar? Ele está com a expectativa que vai ganhar na loteria? Então a gente não tem acesso a isso. E uma coisa muito importante é o contexto que isso faz parte. Quando nós postamos algo, aquilo não representa, às vezes, para todo mundo que está vendo, a realidade. Por exemplo, imaginem que tenham uma família e um pai, ainda não pai, deseja ser pai, está uns 5 anos ali tentando ter um filho, e chega um belo dia que ele acorda de manhã e sua esposa recepciona ele com um belo café da manhã. E fala, você vai ser papai, parabéns. Nesse momento, o pai fica extremamente feliz. Isso elicia uma série de emoções dentro dele e automaticamente ele chega e posta na sua rede social, hoje é o dia mais feliz da minha vida. E ele liga para a família, liga para os pais, você papai e tudo mais, chega no trabalho super feliz. E quando ele chega no trabalho, o chefe dele chega para ele e fala assim, olha, nós estamos com uma redução de custo, infelizmente temos que desligar 4 profissionais da companhia, do seu time. Você precisa executar isso. Ele vai, convoca, seleciona 4 profissionais do time e desligam eles. E aí eles vão todos almoçar. E aí a gente pode brincar que todo mundo volta do almoço para fazer a digestão, vamos checar no mundo online o que está acontecendo, né? E aí quando o time ou a empresa olha aquela situação, o pai, esse profissional acabou de desligar 4 profissionais, só que minutos antes ele postou, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Esta relação, o que vai trazer de sentimento para os profissionais que trabalham com ele, que ele acabou de mandar 4 profissionais embora e acabou de postar, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Provavelmente isso vai gerar uma interpretação errônea do que o pai, né, queria dizer sobre o seu comportamento. Então a relação de contexto ela é muito importante, porque às vezes postamos algo da nossa companhia, alguma informação que temos acesso que para o nosso contexto pessoal não tem nenhum efeito, mas às vezes para um atacante, por exemplo, um ladrão, quando você posta que você foi viajar, aquilo automaticamente traz a informação
de que você não está mais no local, na sua casa. Então isso já aconteceu no Brasil, já aconteceu muito nos Estados Unidos, de pessoas postarem onde estão e o ladrão utiliza aquilo para invadir a casa e, no caso, no Brasil, o próprio ladrão entrou no Facebook da casa que ele invadiu e postou: da próxima vez que você for viajar, conte novamente pela rede social. E aí, dentro desse contexto, existe uma pergunta aqui que é: será que é feeling, né, sentimento, ou será que é a realidade? Neste exemplo que eu capturei na rede, coloca o usuário: meu chefe saiu de férias e levou junto 90% da minha produtividade. E aí o mais engraçado, a amiga do próprio time posta: aproveite o tempo livre e vai mexer nas fotos, kkkk. Imagine o chefe olhando isso, né, que ele está viajando e ele está monitorando. Ou então, imagine o chefe que tirou uma folga e o time inteiro está trabalhando num projeto de migração no final de semana. Por exemplo, vamos fazer um grande projeto no final de semana. Todo mundo trabalhando e o chefe postando as fotos que está na praia, está tomando uma bela bebida. O que isso vai gerar de representação para os seus profissionais? E aqui é um exemplo curioso, né, da questão emocional do ser humano. Teve um jogo entre Corinthians e São Paulo, na qual o Corinthians ganhou do São Paulo, e o profissional dessa empresa, ele postou no Twitter: vamos, empresa tal, e colocou um palavrão: vamos, Timão. Esse foi um efeito emocional, só que ele postou isso via Twitter, que é uma rede social também. E isso estava público para todo mundo na rede. O fator em questão e curioso é que ele era diretor de marketing desta empresa e tinha acabado de fechar um acordo de marketing com o São Paulo, em que a própria empresa dele, na qual ele fazia parte, estava patrocinando a camisa, e nesse dia do jogo do Corinthians contra o São Paulo, o logo da empresa estava no braço da camisa. Então isso gerou um certo desconforto absurdo para ele. Ele foi desligado da companhia, a empresa soltou uma nota pública se desculpando sobre o efeito. Isso simplesmente pelo efeito emocional dele. Neste exemplo, uma personalidade utilizou de má fé, especulou pelo Twitter para todo mundo comprar ação de uma determinada empresa, na qual ele tinha ações ali. Então, quando todo mundo comprou as ações, porque uma certa personalidade, de certa confiança, né, dos seus usuários, milhares de seguidores, viram: compre a ação dessa empresa porque ela é boa. E a partir dali as ações inflaram e foi lá e vendeu as suas ações. Né? Ele está tomando um processo nos Estados Unidos sobre essa prática de má fé dele. Mas nós, como usuários, qual será a exatidão, né, a confiabilidade da informação que essa personalidade está passando? Neste outro exemplo, uma integrante da coreografia de um time de futebol americano, eles deram bebida alcoólica para a amiga, ela ficou totalmente embriagada e picharam a menina. Porém, ela postou essa foto na rede social dela. Só que ela não percebeu que aquela informação estava pública. Naquele momento, e a cena constrangedora para a amiga, isso se tomou repercussões nos Estados Unidos, e então ela foi desligada e recebeu um processo por ter postado essa foto e por ter executado esse tipo de ação. Aconteceu também com uma professora nos Estados Unidos, em que ela postava na sua rede social de que ela não gostava dos alunos e que ela sempre tinha problema com os alunos. Só que um belo dia essa rede social alterou as configurações de privacidade, que eram tudo que ela postava era privado, só ela podia acessar, e de repente passou a ser público. E todos os alunos tiveram acesso a toda aquela queixa da professora. E logo os diretores da escola, e aquilo tomou repercussão, e a professora foi simplesmente desligada da companhia e recebeu um processo. Aqui no caso, uma outra ferramenta, uma rede social chamada LinkedIn, de contatos profissionais, ela é uma rede que você se cadastra e você troca como se fossem cartões eletrônicos, né? Você recebe uma visita de um representante comercial, você adiciona ele na sua rede de contatos comerciais. E a partir daí tem seu currículo, tem vários dados. E o engraçado disso é que, se você avaliar o comportamento dessa rede, ele traz muita informação
do que até você está fazendo. Imagine relacionando o I got a feeling com o gestor avaliando o LinkedIn de um profissional. E ele verifica que aquele profissional acabou de adicionar headhunters, profissionais que querem contratar ele. E quando ele faz o check-in, que é determinar a localização geográfica de onde ele está, ele posta que ele está numa empresa de consultoria de recrutamento. Então, neste momento, o gestor já vai ter uma ideia de, opa, esse profissional do meu time está participando de uma entrevista de emprego. Então, esse tipo de rede social traz muita informação. Por exemplo, você é um representante comercial e você verifica que seu concorrente está dando check-in, colocando onde ele está visitando, quais clientes. Isso traz oportunidade para você, que seja um representante comercial, de monitorar o seu concorrente e verificar onde ele está atuando. Ou ele vai fazer isso com você também quando você coloca o seu check-in e diz onde você está. Às vezes, na rede, esse tipo de ferramenta traz informações importantes da companhia. Por exemplo, o turnover, que é a relação de entrada e saída de profissionais. Se uma empresa tem ações na bolsa de valores, por exemplo, isso é uma informação até que relevante. Pode ser se determinado profissional que é estratégico para a companhia, deixe a companhia e vá para o concorrente, por exemplo. Então, a ideia em si é quem será que está cuidando da marca da sua empresa e qual o comportamento que você está colocando nessa rede que pode trazer informações pessoais suas e que você talvez não gostaria que fossem publicadas. Neste outro exemplo, será que é feeling ou é realidade? Tem um post aqui na rede social que coloca: o mocinho da minha frente está paquerando no telefone por mais de 20 minutos. E vida buena. A amiga entra logo em seguida e coloca: ha, não creio que você postou isso. Então imaginem, você está no ambiente de trabalho, executando as ações, e alguém vai com o celular e posta uma informação sobre o que você está fazendo. Aquela relação do Big Brother, né? Nesse slide, nessa figura, mostra pra gente qual que é a relação entre monitorar alguém, né? Vamos supor que eu tenha aqui um álbum de fotos, está fechado. Talvez se vocês vissem isso aqui, um álbum de fotos aqui, você não viria aqui e xeretaria no meu álbum de fotos sem a minha permissão. Na vida real, a gente se sente um pouco reprimido de fazer isso. Porém, na vida online, quando você posta suas fotos na sua rede social, automaticamente é o comportamento aceito de você entrar na rede social e monitorar ou ficar acompanhando tudo o que você está fazendo. É o chamado, no americano, stalking. Você fica monitorando o que as pessoas estão fazendo na rede online, isso é socialmente aceito. Mas se você ficar com um binóculo, olhando sua vizinha, por exemplo, tudo o que ela está fazendo, isso não é aceito em vias gerais. E a grande questão é, você está vulnerável? Porque ser humano, ele comete falhas e ele é um ser que está sempre envolvido de reações emocionais. E um exemplo daqui é a pergunta: quanto que você ganha? Né? Em alguns países, na Europa, por exemplo, falar o quanto que você ganha é uma informação pública que está postada na internet. Aqui no Brasil, por exemplo, muita gente não fala nem para a própria esposa o quanto que ele ganha. É uma informação completamente privada. Se eu perguntar para vocês, quanto que você ganha? Você não vai querer me falar quanto que você ganha. Mas, se você recebe, dentro daquela rede social de trabalho, um e-mail falando: temos uma oportunidade internacional para você. Automaticamente, este e-mail, ele te inicia uma série de efeitos emocionais, ansiedade, você, por uma proposta nova de emprego, ou oportunidade de uma proposta de emprego, pensar em comprar o carro, em viajar, o que eu vou fazer com tanto dinheiro, vou trabalhar na empresa dos sonhos e tudo mais. E ele te pergunta por esse e-mail qual que é o seu telefone. Você mal conhece essa pessoa e você simplesmente passa seu contato telefônico, ele te liga e a primeira pergunta que ele te faz é: olha, estamos aqui avaliando o seu nível de salário e gostaríamos de saber quanto que você ganha. Por todos esses efeitos emocionais, a probabilidade de você falar quanto que você ganha, porque muitas pessoas da qual eu conheço falam por telefone
inclusive eu já falei por telefone quanto que eu ganhava para uma oportunidade de emprego, você vai lá e fala, mas você nem conhece aquela pessoa. Né? Isso pode às vezes ser um atacante querendo saber quanto que você ganha na real e você nem conhece aquela pessoa. E aí a gente tem relação muito curiosa que é a linha do tempo. A gente brinca que na internet é a mesma relação do que fazer xixi numa piscina. Uma vez feito xixi dentro da piscina, nós não tiramos mais o xixi lá de dentro. Quando nós postamos uma foto na internet, existe esse risco. E quando a gente coloca a linha do tempo, ela traz uma relação de toda a sua vida. Quando avaliarmos aqui, daqui 50 anos, a sociedade em si, com a inclusão digital em alta, já está, teremos então pessoas que estão postando todas as suas relações e todos os seus comportamentos desde a sua infância na rede social. A partir daí, você vai verificar que o ser humano, ele evolui, ele muda constantemente. Talvez uma informação que você postou quando você era criança não reflete sua opinião, sua relação, sua religião ou seu pensamento filosófico nos dias atuais. Por exemplo, no meu caso, no passado eu tinha uma certa religião, hoje em dia eu tenho uma outra religião. Então, eu até brinco de que quando você for fazer a terapia ou contratar um psicólogo, a primeira coisa que você pode fazer para economizar tempo e dinheiro é adicionar o seu terapeuta no seu Facebook, por exemplo, porque ele vai ter acesso a todas as suas informações, tudo que você postou durante a sua vida, que vai trazer muita informação preciosa que talvez você nem lembre, mas ela vai estar na rede. E aqui é a relação do esconde-esconde com o GPS. Né? GPS é a tecnologia utilizada para colocar a posição geográfica de onde você está. E quando você faz o check-in, exatamente ele usa essa tecnologia para falar onde você está. Nesse exemplo aqui é uma brincadeira de que o Robin faz o check-in quando ele entra na Batcaverna. E o Batman dando uma bronca no Robin, falando, Robin, a Batcaverna é secreta, ninguém pode saber onde ela fica, e você está dando check-in aqui informando onde que é a nossa Batcaverna. Isso é uma relação curiosa, porque num caso pessoal meu, de uma ex-namorada, nós tínhamos brigado e ela me bloqueou em todas as redes sociais e tudo mais, a gente perdeu o contato. Porém, eu fui viajar no final do ano para uma praia e nesta praia ela postou via o Twitter que hoje à noite vai ter festa. A questão em si é de que quando eu olhei esse tweet dela, essa informação que ela postou, na informação que ela postou estava o geolocation, a localização geográfica onde ela estava. E eu, por coincidência do destino, estava na mesma praia que ela e eu ia na mesma festa que ela. E aí eu mandei um SMS para ela, olha, eu vou te encontrar hoje à noite na balada, na festa. Automaticamente ela me liga e fala que você está me monitorando, você sabe onde eu estou e tudo mais. Eu falei, olha, desculpe, você instalou uma aplicação no seu telefone celular, você não sabe que tudo que você está postando está trazendo rastro de onde você está, e eu estou te alertando para você avaliar se você quer exatamente isso, senão você tem que desligar. Ela simplesmente ficou numa situação incômoda e pediu, inclusive, ajuda para como desligar essa identificação da presença dela. Ela não gostou nem um pouco da questão. E quando a gente fala de questão de privacidade e todos esses controles, os controles de privacidade são suficientes? Qual que é a garantia que nós temos, né, no mundo online? O mundo online evolui constantemente, tipo o exemplo que eu coloquei da professora, que antes postava informações que eram privadas, por uma mudança na rede social, passaram a ser públicas. Quando você compra uma panela de pressão, essa panela de pressão vem com manual, e depois de 10 anos, ela vai funcionar da mesma forma que ela funcionava 10 anos atrás. Né? Aquele manual vai servir para ela. Porém, quando você faz uso das tecnologias, da rede social, a rede, ela é mutante, ela muda o tempo todo. Será que você tem essa percepção ou identificação de que os controles também estão mudando? A rede, ela muda o tempo todo. Como que você hoje setou as configurações de privacidade de determinada forma e no futuro, talvez ela não seja mais aquela realidade que você configurou no passado e pode estar expondo informações sobre você. E aqui é uma empresa que vende livros online. E um outro exemplo, por que você fez esta bomba? Né?
a cada dia que passa, o uso das tecnologias permeabiliza mais a vida de cada um. E hoje, por exemplo, no meu livro online, num aparelho de leitura eletrônica. Só que quando eu compro esse livro, automaticamente os livros que eu estou comprando e até as citações que eu estou fazendo desse livro, elas ficam públicas. E quando eu comprei, ninguém me avisou se eu queria manter aquilo público ou não. É claro que por uma série de informações, e no meu caso pessoal, eu fui verificar se aquilo estava público. Mas imagine a situação nesse caso de que você entrando na imigração dos Estados Unidos, por exemplo, eles monitoram você e verificam quais livros você está lendo e verificam que você só está lendo o livro de como fazer bomba atômica, por exemplo. Talvez isso traga informação a mais para eles julgarem se você pode entrar ou não. E hoje já é informação pública de que o Departamento de Defesa americano ou australiano já fazem uso das redes sociais para avaliar e obter mais informações das pessoas que querem entrar no país. Um outro exemplo que, diga-me em com andas, traz o quê? Imagine que este caso em questão é um exemplo de uma wishlist, a lista de desejos do que você quer comprar na rede. Ela está pública e grande parte das pessoas, numa pesquisa que eu fiz, e diretores de alta tecnologia inclusive, tem toda a sua lista de desejos de tudo que já comprou online publicado. Imagina que talvez você não queira que isso esteja público. Talvez você queira criar uma lista particular para os seus amigos, sabendo o que você quer comprar. Mas será que tudo que você já comprou é o que você quer manter online, público para todo mundo? Talvez aquilo traga informações pessoais suas que você não gostaria que outras pessoas tivessem acesso. E aqui, sabendo que somos seres humanos e que cometemos falhas, o software que mantém todo esse ambiente online funcionando também tem falhas. Todas as empresas trabalham para sempre minimizar falhas e problemas no mundo. Mas será que a rede ela é 100% sem problemas? Não. Nesse caso, um problema de controle de privacidade desta rede social acabou expondo, numa pesquisa, eles obtiveram 100 milhões de usuários, dados desses usuários, que eram confidenciais, que eram privados desses usuários, e soltaram na internet de 100 milhões, mas poderia ser feito de todos os usuários dessa rede social. Um outro exemplo é que o próprio dono dessa rede social teve seu próprio perfil alterado, foi substituído. Então, qual que é a segurança quando nós postamos nossas informações e colocamos os controles de privacidade de que aquela empresa estará em todos os seus aspectos, protegendo adequadamente, não tem nenhum problema, nenhuma falha. Aqui é um exemplo de uma pesquisa que eu fiz e que eu reportei à comunidade de segurança sobre uma vulnerabilidade nas configurações de privacidade dessa rede social Facebook, que nos dias atuais foi lançada uma nova ferramenta na barra lateral, que é o ticker. O ticker é uma atualização de status de que ocorre, do que todo mundo está fazendo. E ali, neste exemplo, e um vídeo que eu publiquei, mostra uma relação de um casal e amigos, e que a mulher do casal, ela estava se comunicando com o ex-namorado dela, mas todas as configurações de privacidade dela estavam fechadas e ninguém sabia o que ela estava fazendo. Porém, ao ser lançado esta ferramenta, as informações de tudo o que ela estava fazendo estava pública, e um amigo em comum do casal ficou olhando tudo que ela estava postando para o ex-namorado e contou para o marido. Então isso é um caso meio que rotineiro nas redes sociais, que todo mundo fica monitorando o que o namorado está. Às vezes um simples like que você dá numa foto de uma amiga vai gerar questionamentos em casa: por que você está gostando ou curtindo uma foto daquela menina? Ou você está colocando um comentário num determinado contexto que o seu companheiro vai verificar aquilo e vai te questionar por que você postou aquilo. E aí, tudo bem. Mas eu digo, olha, a rede está fechada e eu só libero as informações para os meus amigos. Então, tudo isso que você está colocando está restrito só para os meus amigos, podem ver minhas fotos e tudo mais.
Mas aí eu te coloco uma pesquisa que foi desenvolvida com todos os dados anônimos e privados sobre como ser seu amigo em até 24 horas. E essa pesquisa traz um resultado curioso de que basta 73 amigos para você me aceitar como seu amigo. O que significa isso? Se eu te envio um pedido de amizade na rede social e eu já tenho 73 amigos em comuns, você vai olhar aquela informação e você vai aceitar. E será que quem você está aceitando é realmente a pessoa que te adicionou? E aqui mostra na pesquisa que 96% dos usuários tinham suas listas de amigos abertas. Isso é uma informação preciosa para um atacante, que quanto mais informações ele obter sobre você, melhor. Apenas 5% das pessoas que adicionaram esse perfil falso removeram o perfil falso. 5% adicionaram voluntariamente o perfil falso. Ou seja, a partir do momento que o perfil falso foi adicionando novas pessoas, essa informação ela é publicada na rede por quem que adicionou esse perfil. E voluntariamente 5% das pessoas foram lá e adicionaram o perfil falso. E o fato mais curioso, e que mostra a fragilidade de quando você adiciona alguém, é que 98% das pessoas que adicionaram o perfil falso já eram amiga do perfil verdadeiro. Então, se eu estou te adicionando com um perfil falso de um professor que você conhece e você já tem esse professor, 98% das pessoas que tinham o professor adicionaram e permitiram esse perfil falso na sua rede social. Então, a pergunta é, a sua lista de amigos, ela é confiável? Eu brinco que quando eu estou andando dentro da companhia que eu trabalho, as pessoas me param e perguntam, você é louco? Qual que é a senha? Porque quando alguém me adiciona na rede social, eu pergunto, eu envio uma mensagem, olha, para sua segurança e para a minha, eu gostaria de saber a senha que nós acordamos para eu saber se você é você mesmo que está me adicionando. Conte algo pessoal na nossa relação que traga informação que eu possa adicionar. Isso gera um comportamento meio estranho na rede, porque as pessoas falam, você é louco, que exagero tudo isso. E aí eu passo na empresa, todo mundo pergunta, qual que é a senha, qual que é a senha? Eu falo, olha, você que perguntou qual que é a senha, agora eu já sei que você me adicionou e eu te aceito. Mas também tem que lembrar, será que aquele perfil daquela pessoa, ele está seguro, ele tem senhas adequadas, ou que um atacante pode atacar aquele usuário para obter informações sobre você? E aí nós temos uma série de outras redes sociais, e existe um caso interessante, por exemplo, um amigo que deixou as redes sociais pela essa questão de privacidade, ele não queria ter suas fotos publicadas e tudo mais. Mas até então surgiu uma outra rede social, o Google+, por exemplo, e que tem determinados círculos, que eles determinam que esses círculos, eles trazem uma configuração de privacidade adequada e tudo mais. E até eu brinco que esses círculos, então, eles protegem você contra o mal-olhado, contra a inveja, né? Porque hoje já tem até a relação do que você compra, às vezes, e posta no mundo online. Por exemplo, você comprou uma moto, você caiu com a moto, mas aquilo foi inveja do pessoal que viu minha foto na rede social. Né? É uma brincadeira, mas passa a ser parte do nosso convívio social. Então, você migrar para outras redes sociais, por exemplo, o Google+, ou PEF, que determina que você tem uma quantidade de amigos restrita, não é somente a solução dos problemas. Elas também terão os mesmos problemas, porque os problemas estão no comportamento humano de avaliar o que deve ser postado na rede. Uma coisa importante é que quando você está entrando no mercado de trabalho ou já faz parte dele, são as políticas e contratos que você assinou com essa instituição. Às vezes você não pode postar informação sobre a empresa ou sobre um acontecimento, sobre um treinamento, sobre o que foi falado interno ou sobre as metas que você alcançou numa rede social pública. Talvez isso pode gerar, e já gerou vários casos no Brasil e no exterior, de demissão. Né? Hoje, nos Estados Unidos, muitas empresas utilizam a rede social muito mais para avaliar quem você é. No passado, há 17 anos atrás, eu andava com meu currículo dentro do envelope distribuindo, né, em empresas na qual eu gostaria de ingressar no mercado de trabalho, e hoje em dia eles me pedem para mandar online. E vão checar na minha rede social ou buscar informações nos buscadores, né, sobre a minha pessoa. Será que você já colocou seu nome nos geradores de buscas?
os sistemas de busca para saber as informações que tem sobre você na rede. E aqui é uma questão interessante. Nós estamos numa fase de transição de gerações, né? Temos crianças pequenas já fazendo uso da tecnologia e temos pessoas com mais idade fazendo uso também dessa tecnologia. Por exemplo, o caso do meu avô. Ele está para fazer 83 anos e nós compramos um computador para ele e praticamente ele não vive sem internet hoje em dia. O computador dele, tempos atrás, quebrou. Minha avó até brincou que ele ficou um pouco deprimido, porque ele não conseguia mais acessar a internet e saber do que tudo está acontecendo. Fui lá, comprei um computador para ele e colocamos rede sem fio. Ele ficou maravilhado com aquilo. E aí ele perguntou para mim o que seria tal de YouTube, o que seria o Twitter, e o que seria esse tal de Facebook, que sua mãe posta todas as fotos das festas de aniversário dentro dessa rede e eu não tenho acesso. Vamos criar um Facebook para mim. Claro, vô. Fomos lá, auxiliei ele a criar essa rede social. E ao preencher os dados, uma coisa bem interessante, ele pede o e-mail, seu endereço de e-mail. E meu avô vira para mim e pergunta, por que eles querem meu e-mail? Olha, vô, para eles fazerem um cadastro, você vai utilizar esse endereço de e-mail para se comunicar com essa rede social e tudo mais. Não, então eu não quero colocar meu endereço pessoal aí. Vamos criar um e-mail alternativo só para uso das redes sociais. Eu olhei aquilo porque eu sou um profissional que trabalha com segurança e eu vi esse comportamento dele e eu nunca falei para ele fazer isso. Foi um comportamento adequado dele, de preocupação do que ele estava colocando na rede. E o mais engraçado foi quando ele selecionou uma foto. Eu precisava colocar uma foto no perfil dele. Falei, vô, vamos selecionar uma foto para colocar aqui. Ah, tudo bem, mas faz o seguinte, coloca essa foto aqui, porque essa foto tem eu e a vovó, porque aí, se sua avó ver o meu Facebook, não vai ver que eu estou sozinho e não vou ter risco de ciúmes, de outras pessoas verificar que eu sou solteiro. Então, colocando o meu perfil abraçado com a vovó, eu já vou evitar esse tipo de problema. Então, o fator em questão é minha responsabilidade social, no meu ponto de vista, educar o meu avô quando ele me pergunta se ele tem que clicar, né, no endereço que ele recebeu pelo e-mail. Ou até a criança, um filho de um amigo, né, eu não acredito que o caminho seja proibir, mas sim acompanhar, porque a tecnologia vai acompanhar todas as gerações. Uma filha de um amigo, de 4 anos, ela simplesmente pegou um iPad e ela já sabe operar naquele equipamento. E quando ela recebeu uma revista em papel, ela simplesmente começou a passar o dedo e pensou que aquilo era um dispositivo eletrônico. Então a tecnologia já começa a fazer parte das gerações. E isso é necessário que, se você conhece a tecnologia, que você oriente, eduque e acompanhe seu filho, seus pais, os seus avós, porque ela vai fazer parte da nossa vida. Este aqui é um exemplo muito curioso que ocorreu um brasileiro, inclusive, que ao entrar na Austrália, no processo de imigração, ele foi barrado e teve que retornar ao Brasil. Pelo simples fato de que ele foi convidado por um amigo para tocar como DJ numa festa de aniversário desse amigo pessoal dele. Era só uma festa, ele ia fazer aquilo pelo próprio amigo, mas ele tem uma relação profissional aqui no Brasil como DJ. E ele publicou no seu Twitter que ele estava indo fazer um trabalho na Austrália como DJ. E aí é o curioso porque isso gera uma certa expectativa das pessoas que olham ele. Ele está indo tocar na Austrália, então ele vai ser um DJ bem conceituado, vai gerar aquilo como por favor e do trabalho dele. Só que quando ele entrou na imigração, o responsável por autorizar ou bloquear o acesso dele checou o Twitter dele e pegou a frase que ele postou, traduziu para o inglês e verificou: eu estou indo fazer um trabalho na Austrália, vou tocar lá. Ele olhou o visto dele, olhou o visto de turismo, olhou o Twitter, vou fazer um trabalho. Automaticamente ele rejeitou a entrada desse brasileiro na Austrália por algo que ele postou no Twitter dele. A questão em si é que o que você faz, o nosso comportamento, traz muito mais informação de quem nós somos
muita informação do que nós iremos fazer. Por exemplo, as pessoas, os terroristas que derrubaram as Torres Gêmeas, eles tinham green card. Eles tinham um documento de acesso livre, de cidadania americano. Só que eles derrubaram as torres. Acredito que no futuro, este comportamento que emitimos no mundo online e que é registrado e que já é monitorado, e não me espanta sair no jornal que a CIA, a Agência de Inteligência Americana, monitora mais de 5 bilhões, números absurdos de tweets ao dia, de todo mundo. É óbvio, eles são uma agência de inteligência. Se eles não fizessem isso, não chamariam a agência de inteligência. Então, quando você for imigrar, acredito que no futuro, todo o seu comportamento e tudo que você faz vai trazer muito mais informações de quem você é. Avaliei um comentário interessante de um repórter, de que ele foi questionado sobre ter ou não ter o Facebook, ou LinkedIn, ou Twitter, e se aquilo poderia gerar algum prejuízo para mim no mercado de trabalho. Ele respondeu, hoje em dia todas as empresas se recorrem a esse tipo de ambiente. Você estando fora, o que será que você está escondendo? Por que você não tem? Por que você, ao entrar nos Estados Unidos, ou querer entrar na Austrália, eles verificam até sua foto no Facebook? Então, se você não tem nada disso, o que você está escondendo? Talvez quem tenha todo um comportamento adequado de buscas, de livros adequados, de tudo que você faz, numa vida normal, você será muito mais facilmente aceito do que alguém que esconde tudo em si. E se você não tem tudo isso, provavelmente você será rejeitado no futuro. Então, dentro de todos esses problemas, quais são os riscos? Será que é um risco só de segurança dos seus dados, das suas informações? Ou risco para a sua privacidade, que estão vendo tudo o que você está fazendo, mas tudo o que você está fazendo porque você está colocando as informações. A confidencialidade da informação de uma companhia, às vezes você tem informações críticas ou sensíveis dentro da companhia, você está publicando, isso pode trazer prejuízo para a companhia, ou até um risco para a sua vida, quando você faz o check-in, que você não está em casa, ou que você foi para um restaurante e alguém pode invadir sua casa, ou simplesmente te acompanhar para um sequestro, por exemplo, ou outros. Talvez tenham muitos outros que não dá para listar todos aqui. E a pergunta é, em que mundo você vive? Praticamente hoje, este é um approach do Facebook, que hoje tem mais de 800 milhões de usuários conectados no mundo, e hoje é uma das redes mais utilizadas no Brasil. Eles desejam atingir os 2 bilhões de usuários na rede. Então é um mundo totalmente conectado. Como que você vai estar fora desse mundo? Se toda a relação de trabalho, de vida social, de compras e tudo mais está no mundo online. E aí, o que eu imagino? Será que nós vamos contratar um mágico? Vai cair uma solução mágica para todos esses problemas? A única coisa que eu acredito é que a solução não é sair da rede. Não é desligar o seu perfil, sair fora do LinkedIn, ou do Facebook, ou tudo mais. Porque isso faz parte, hoje, de um cenário que traz informações, que traz benefícios, que traz acesso a milhões de recursos que não tínhamos no passado. Sair não é a saída. E qual que seria a bala de prata para tudo isso? Se sair não é a solução. É o nosso comportamento. Então, uma boa prática da vida real no mundo online. Você não recebe, não aceita um drink ou uma bala de um estranho na rua. Você não troca informações com ele. Também execute isso no mundo online. Você não recebe um bilhete premiado na rua de um estranho. Por que na internet você vai receber? Se alguém chega para você na rua e te fala que o seu marido está te traindo, talvez você vai gerar aquela informação, quem que é esse ser que está falando isso? Por que você vai aceitar isso na internet? Então, a grande dica é, avalie as boas práticas da vida real serem também aplicadas no mundo online. Pense
sempre antes de tirar uma foto ou um vídeo. Recentemente, uma jornalista perdeu seu celular. E esse celular tinha várias fotos dela sem roupa. Ela estava nua. E quem achou o celular entrou no Facebook e publicou as fotos dela para todos os amigos. Em solidariedade, um fato curioso nesse cenário dos jornalistas, todos os amigos da rede social dela também tiraram fotos nuas e publicaram no blog, como um protesto. Então, às vezes você faz uso do seu celular para tirar uma foto ou gravar um vídeo, ou simplesmente um amigo tira para você, pense antes, porque aquela foto pode ser publicada. Ou se você perder o celular, talvez se você colocou senha no seu celular, se alguém obter o seu celular e ter acesso a todas aquelas informações, qual que é o valor daquelas informações para você? E antes de tudo, pense antes de postar, sempre. Este é, acho que uma das mais importantes dicas de uso das redes sociais e da internet. Pense sempre antes de postar. E sempre tenha segurança em profundidade e 24 horas por dia, 7 dias da semana. A rede, ela funciona 24 horas por dia, 7 dias na semana. Você quer conversar num bate-papo online, num sábado à noite? Os principais bate-papos do Brasil têm mais de 60 mil pessoas online, ao mesmo tempo conversando num sábado à noite. Isso é mais do que um estádio de futebol de pessoas conversando online num sábado à noite, que é o maior pico de acesso a esse tipo de serviço. Então, quando você está com seu celular, você saiu para beber alguns drinks, que esses drinks vão mexer com o seu estado emocional, você verifica muito na rede online pessoas postando de uma festa ou da festa da empresa depois de beber. Então, assim, a grande dica é crie este hábito, porque o hábito faz quem você é. E você treinar sempre, pensar antes de postar, é um caminho que, em médio prazo, vai tornar uma constante na sua vida e você sempre vai ter esse controle de pensar o que aquilo traz para mim se algo for publicado, ou que relação que as pessoas podem ter, ou visão que as pessoas podem ter sobre o meu post. E aqui é um vídeo interessante que eu gostaria de apresentar, que reflete praticamente uma dica que eu dei em uma palestra para os pais, sobre o que os filhos fazem e postam na rede. Quando você viaja hoje em dia com seu filho, ele posta todas as fotos na sua rede social. Faz o seguinte, pegue seu filho, leve ele até a Praça da Sé, ou na praça mais próxima da sua cidade, com um flip chart, com uma cartolina, imprima todas as fotos da viagem e cole nessa cartolina, nesse flip chart, e vá com ele no meio da praça e coloque lá as fotos. Talvez o seu filho vai olhar para aquilo e falar, papai, eu não quero que ninguém veja minhas fotos, por que todo mundo está vendo? E você pergunta para ele, mas você está publicando isso online, onde o acesso de milhões de pessoas ao mesmo tempo, 24 horas por dia, está lá. E por que você não quer mostrar sua foto para centenas de pessoas que devem estar passando na frente da praça? Então esse vídeo reflete mais ou menos esse tipo de comportamento e o cuidado que devemos ter. Hi guys, can I be your friend? Can I write on your wall? No. Will you be my friend? But I write on all my friends' walls. I think I'd have to know you before I was your friend. All my friends have got like 180 friends. I've only got 2. Yeah? Would it help if maybe like you looked at my photos? That one's with 2 like really pretty girls. Like, you know, that's my ex. You know, I was in a relationship with her, but you know, I've changed my status now. Okay. Yeah. What's your relationship status? Single. Oh, good. Cool. I like that. Do you? Yeah. Good. I like your jacket. Thank you. I like your song. Do you like that? Yeah. Do you want to comment on it? I like your Ray-Bans. Could I poke you?
Poke? Poke? No? No. What, poke? What, you want to poke? Can I poke you? Yeah, you can poke me if you want. Yeah. I mean, how am I... No, dude, seriously, just be my friend. If I just show you these pictures in this photo album... What's your name on Twitter? Mark de Liebel. So you use Twitter? Yeah. I'm going to follow you. Okay. Cool. Well, I'm going to follow you. Right, okay. Wicked, cool. Right. All right, thanks a lot, nice one. Thanks, Okay. guys. Yeah. Wicked. Bye, cheers. Wicked. All right, thank you. That's great. Wicked. Thanks a lot. Bye. Oh, you're actually following me. I'm following you. Should we? Okay. Okay. Should we go or? Status update. Can't wait for my fabulous evening at the E&O. Lol. Ruffle. Do you like? What? Yeah? Alright. What's your comment? Pardon? Do you want to be my friend? No, it's alright. Então, o caminho qual seria? A educação de todas as gerações, de quem assistiu uma palestra como essa e sabe distinguir o que quer postar online, o que não quer. A internet é livre. A liberdade de expressão é fundamental. Você posta o que você quer, onde você quer, mas avalie qual o risco e que tipos de problema que isso pode trazer para você. Verifique suas questões de privacidade. Leia o manual das redes sociais, saiba o que eles estão publicando e quais os direitos que eles fazem da sua informação. Essas redes sociais você não paga nada para utilizar. E, por exemplo, o Facebook está para capitalizar mais de 5 bilhões de dólares. Por quê? Porque você publica suas informações dentro dessa rede, eles fazem uso da sua informação. Qual será o valor da sua reputação online? Quando alguém avaliar o seu perfil ou as informações que você postou dentro da rede. Bom, então tomando todos esses cuidados com a sua educação, com a educação online de todas as gerações, com a privacidade e com a segurança, a rede só pode ser 10. Muito obrigado.